podcast que eu vou citar aí o nome depois no final dessa transmissão, que vocês vão saber. Hoje eu vou dar nome aos bois, né? Vou entregar esse material para a Polícia Civil, para a Polícia Federal também. Mas vamos lá. O que está lá no Rio Grande do Sul, aberto de portais, então, que está fazendo toda essa catástrofe ambiental? Então, além da despreocupação com o clima, né, com o aquecimento global, que a gente vê que os nossos governantes não estão se importando, nós ainda temos um coadjuvante nessa história cataclismática do Rio Grande do Sul, que é a vibração espiritual do local. Né? Como tudo que acontece acima acontece abaixo, como a própria lei hermética diz, tudo que acontece no nosso mundo é porque está acontecendo também no plano espiritual. Então tem um caos sendo generalizado ali do ponto de vista espiritual, paralelamente com a região do Rio Grande do Sul. Eu senti isso em sonhos, eu tive essa revelação aqui dos mestres e dos nossos orientadores espirituais e posso dar garantia para vocês de que a energia do Rio Grande do Sul está caótica. A energia do Brasil todo, né? A gente sabe que depois que o Lula ganhou aí, e não foi sozinho, ele teve ajuda, né? Teve ajuda do lado espiritual também da coisa. Depois que o Lula ganhou, as coisas no país ficaram mais instáveis, mais caóticas. Podem reparar, né? Podem reparar. As notícias, tudo que está acontecendo a nível financeiro também, extremamente oscilativo. Um país que está sofrendo muito, está muito caótico, está desestabilizado estruturalmente e espiritualmente. Então, o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul em termos de portais? O que foi aberto ali? Imaginem vocês que nem todo mundo pensa em Deus de uma maneira única. Tá? Então as pessoas têm diferentes concepções sobre a divindade, sobre Deus. E Freud dizia que quando nós temos problemas não resolvidos dentro de nós, quando nós temos frustrações, medos, traumas muito profundos, nós refletimos essas pulsões, nós refletimos esse desequilíbrio interno no mundo. Então a gente passa a ver o mundo de acordo com os véus que estão cobrindo os nossos olhos. O que eu quero dizer é o seguinte: pessoas que são muito traumatizadas, pessoas que não resolveram seus conflitos internos, falta de assistência paterna, pessoas revoltadas, pessoas que têm muita dor interna, tendem a refletir e enxergar o mundo de acordo com esse prisma óptico. Tendem a enxergar esses traumas, esses desequilíbrios, esses rompantes, essas pulsões de morte no mundo e na divindade. E agora eu vou entrar no assunto que eu queria entrar. Então, para vocês entenderem melhor de onde surgem essas seitas satânicas do Rio Grande do Sul. No começo dos tempos, então, estou falando há milênios antes do cristianismo. O cristianismo é uma religião nova, tá de fraldas ainda, né? Então, no começo do mundo humano, da civilização, desde a Suméria, tá? Então, 16, 20 mil anos atrás, as tradições religiosas, né, espirituais do planeta, elas eram não dualistas. O começo do mundo é não dualista. Tá? Então, se você pegar hoje as tradições mais antigas, religiosamente falando, do mundo, elas são não dualistas. Você já vai entender o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Fica comigo. O que é a não dualidade? Tá? A não dualidade é você enxergar que há um Deus, há uma unidade, uma realidade, um infinito. Não podem existir dois infinitos. Né? Para Deus ser Deus ele tem que ser infinito. Ele não pode pertencer ao tempo e ao espaço. Ele tem que estar além, transcendente ao tempo e ao espaço. Ou seja, ele é o infinito. Então, para Deus ser Deus, ele tem que ser infinito. Não nascido, nunca morto, além do tempo, além do espaço. E para ele ser infinito, ele tem que ser Deus. Né? Então, não podem existir dois infinitos. Isso é até matematicamente compreensível, né? Uma criança compreende isso. Se algo é infinito, não podem existir dois infinitos. Só um infinito. Uma energia primordial. Por isso que a gente fala, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad, na linguagem hebraica, é o único, o primeiro. Né? Então, Deus não pode ser dividido. Deus é uma única realidade. E todas as tradições antigas, religiosas, participavam desse mesmo ponto de vista, teológico, né, e espiritual. Então, se você pegar, por exemplo, um cara lá das escrituras védicas, pegar um cara dos Upanishads, por exemplo, as primeiras escritas religiosas do mundo, né, entre as primeiras, né? Então, depois que você tem ali o Enumelish, escrito pelos babilônicos, surgem essas primeiras expressões védicas dos Upanishads, aí depois vem o Bhagavad Gita. Então, o que diz os Upanishads? Que Brahman é um, Deus é uma unidade, é um todo. Não existem dois, não dá para existir dois infinitos. É um infinito, de onde tudo surge. Isso é muito simples de entender, né? Até infantil. E isso a gente também encontra nas próprias escrituras judaicas, na Torá. Não existem dois deuses ali, não tem diabo na Torá. Quando a gente vê a palavra Satan, por exemplo, na Torá, que a gente encontra pela primeira vez a palavra Satan em Números, capítulo 22, versículo 22, Satan é um anjo do Eterno. Satan, em hebraico, a gente usa até hoje, significa opositor, adversário, acusador. Le Satan, Ha Satan. Não adianta pegar um nome que é nosso, da cultura hebraica, e tentar encontrar as razões metafísicas de vocês. Ah, eu vou adorar Satanás porque é ao contrário do Deus cristão. Não, você tem raiva do cristianismo, eu entendo.
é uma religião opressora e sufocante. Aí você começa a cultuar o diabo achando que existe o diabo. Não é o diabo. Há você. Há um relacionamento íntimo entre você e Deus e você está falhando em algum aspecto. Você está deixando de ver alguma coisa. Então tem muita gente que tem essa pulsão de morte, né? Essa frustração interna muito grande e é motivada a adorar o diabo como se ele existisse e como se isso fosse melhorar a vida dela. E ela acha que Satã é diabo. E muitos pseudo-magistas, pseudo-ocultistas vão nessa linha ridícula de pensamento, porque não conhecem o hebraico. Nunca estudaram, são iletrados, semi-analfabetos. O analfabetismo, gente, funcional, ele pega 30% da população brasileira, é muita gente. E as poucas pessoas que se dedicam ao recurso das letras, aos recursos literários, elas não se aprofundam em teologia. Bom, então Satã não existe como diabo na Torá, né? Se você pegar Números 22, 22, você vai ver que é um anjo que Adonai coloca no caminho de Balaão para impedir ele de cometer uma profecia contra Israel. É um anjo. Malach Adonai Baderech le Satan. O anjo do Adonai, o anjo de Deus, foi colocado no caminho de Balaão por adversário. Le Satan, um prefixo lamed, uma letra lamed, depois a palavra Satan. Então, le Satan por adversário. É como se eu pegasse, sei lá, a minha esposa, Raquel, falar, ó, Raquel, você impede aquela pessoa de entrar aqui no templo. Aí ela vai lá e fica na frente da pessoa. A Raquel é le Satan da pessoa. Ela é aquela que se opõe à pessoa. Isso é uma palavra de origem hebraica. Se você pegar, por exemplo, o livro de Samuel, o rei Davi é chamado de Ha-Satan pelos filisteus. O adversário, o opositor, o acusador. Tá? No livro de Jó, por exemplo, é um outro anjo de Adonai, um outro anjo de Hashem, que é colocado com a permissão de Hashem na vida de Jó, para testar Jó. Então, nas poucas oportunidades da Bíblia, onde Satã, da Torá, a única Bíblia original, nas poucas oportunidades da Bíblia, da Torá, onde aparece a palavra Satã, quando ela aparece como uma entidade, que é raro, geralmente é só um adjetivo, só um rótulo, quando ela aparece como uma entidade, é sempre um anjo do próprio Eterno, testando alguém, colocando alguém para confessar alguma coisa, atrapalhando para que o Eterno veja se você tem fé. Nunca é um poder que disputa com o Eterno. Isso uma criança consegue entender. Né? Então, fica aí esse primeiro ensinamento para vocês. A mesma coisa com Lúcifer, que é uma tradução que inventaram aí da cabeça de algumas pessoas. A palavra em hebraico é Hillel Ben Shahar. Essa expressão Lúcifer vem de uma tradução errônea da Septuaginta para a Vulgata Latina, para a Bíblia em latim. E da Septuaginta ela já está mal traduzida, porque o termo em hebraico é Hillel Ben Shahar, é a estrela de Vênus, e ali está sendo feito um comparativo com o rei da Babilônia na época. Depois eu falo sobre a origem do nome Lúcifer. Então não tem diabo para nós, não tem diabo. Mas para algumas pessoas tem. Para algumas pessoas tem, e a fé delas, a crença no diabo, faz com que elas movimentem recursos energéticos motivados pela frustração, pelo ódio delas, pela misantropia delas. Já vamos falar dessa ordem misantrópica que existe no mundo. E elas extravasam isso. Bom, da onde que surge então esses movimentos satânicos do sul, chamado de satanismo caos gnóstico? Tá aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Satanismo anticósmico. Ou satanismo gnóstico. Vocês vão encontrar. Ó, a ordem misantrópica luciferiana. Dá pra ver bem aí o chamado MLO. Aqui, ó, satanismo anticósmico na Quimbanda. Eles entraram dentro da Quimbanda. Tem que tomar muito cuidado. Não existe Quimbanda luciferiana. Nós vamos falar isso. Não existe Daimon na Quimbanda. Isso é invencionice. Isso é só golpes em cima de golpes. Ó, gnose anticósmica. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso aqui, gente. Isso aqui tá no Brasil, tá? Olha isso aqui, ó. Olha esse podcast recebendo esse cara pra falar pras pessoas sobre satanismo anticósmico. A gente já vai entrar aqui. Calma, há tempo pra tudo debaixo do céu. Hoje nós vamos expor. Então, como que surgem esses cultos satânicos anticósmicos lá no Rio Grande do Sul? Qual que é a origem deles? Lembra que eu estava falando que no começo do mundo existiam duas tradições? Os dualistas e os não dualistas? As primeiras tradições espirituais foram os não dualistas. Então o judaísmo é não dualista, só há um Deus. E como que o judaísmo explica o mal? Yetzer Hará, que a gente chama. Uma série de conceitos diferentes. Mas nunca através de uma entidade. Não existe um bode expiatório que você vai culpar pelo mal que você sofre na sua vida. Não existe essa oportunidade. Ou essa divagação. O mal está em você. Corrija-se, corrige teus passos, enxerga melhor a situação, medita, ora, que você vai conseguir atingir o equilíbrio. O mal no judaísmo é falta de equilíbrio, não é uma entidade. Então o judaísmo é não dualista, não tem dois deuses, não tem um deus bom e um deus mau, não existe isso. O hinduísmo também não tem um deus bom e um deus mau. Todos os outros deuses do hinduísmo funcionam através e para Brahman. Brahman, inclusive no hinduísmo, se desdobra em Brahma, em Vishnu e Shiva, são as três faces do Criador. Né?
As tradições egípcias, só há um deus também. Só existe Amon, que depois se desdobra em Amon-Ra, em Amon-Pitá, Horus, Sete, Sebeque, Ísis, Maat. São deuses, são forças da criação que auxiliam o Deus principal, o infinito, que só pode ser um, nos seus desígnios, na sua criação. Então, todas as religiões antigas. Por isso que o judeu pode dar a mão para um bandista pode dar a mão para o cara do paganismo.